Se você quiser, eu te coloco de pé. Só divide esse pão comigo. Foi assim, desse jeito seco e debochado, que Cláudio Ribeiro dos Santos cuspiu a frase no ar quente da Praça Central de Santa Felícia. Eu ainda sinto o som dessas palavras batendo no meu peito como se fossem pedrinhas jogadas por uma criança malcriada. O sol estava tão forte que parecia derreter as cores dos meus panos, e o cheiro do pão velho que ele segurava misturava com o perfume caro vindo da padaria nova ali do lado. Gente bem vestida parou para olhar, uns riram baixinho, outros fizeram aquele olhar de lado que diz: lá vem a louca das ervas de novo. Eu fiquei parada diante dele, sentindo a minha saia longa arrastar no chão quente. As minhas pulseiras de miçanga tilintaram quando encostei as mãos no peito, tentando respirar fundo. Ele me encarava com um sorriso torto, daquele que não é de alegria, mas de alguém acostumado a se defender atacando. A cadeira de rodas dele brilhava, cheia de detalhes cromados, enquanto eu continuava ali, com meus panos coloridos já meio desbotados de tanto sol e estrada. As pessoas começaram a formar um círculo, como se esperassem um espetáculo. Era estranho ver tanta gente elegante segurando cafés caros, enquanto eu segurava só a minha fé e meu saco de ervas amarrotado. O contraste machucava os olhos, mas não mais do que o riso de Cláudio. Ele levantou o pão velho como quem ergue um troféu e repetiu mais alto, como se quisesse que toda a cidade ouviu: só divide esse pão comigo e eu te coloco de pé. Alguns riram, outros filmaram. Eu não. Eu só olhei para ele. Naquele instante, antes de qualquer explicação, antes de qualquer milagre, antes de qualquer história que você ainda vai ouvir de mim, eu senti o ar ao redor mudar. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. A luz do sol bateu bem no rosto dele e por um segundo, só um segundo, eu vi medo por trás da ironia. Eu não entendia direito como tinha parado ali, com aquele homem me desafiando diante de toda Santa Felícia. Mas eu sabia de uma coisa: quando o coração de alguém se fecha tão forte assim, geralmente é porque está a um fio de quebrar. E eu, Dona Nair de Andrade, benzedeira viajante que o povo vive achando graça, senti naquele exato momento que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que nem ele, nem eu, nem ninguém naquela praça conseguiria esquecer. E foi ali, exatamente ali, no meio daquele calor, daquele pão seco, daquele deboche aberto, que tudo começou a tremer por dentro. Antes mesmo que eu tocasse qualquer parte do corpo dele, o destino já tinha decidido que aquela cena não terminaria como começou. Eu continuei olhando para Cláudio e ele mantinha aquele sorriso torto, meio vitória, meio defesa, como se precisasse provar para o mundo inteiro que nada nem ninguém podia abalá-lo. Mas eu via. Lá no fundo do olhar dele, por trás da couraça de deboche, existia um tremor miúdo, quase invisível, como um fio de dor que ninguém mais percebia. Minha mão ainda estava parada no peito e eu sentia meu próprio coração batendo forte demais, como se estivesse me avisando que aquele momento não era comum. Ele ergueu o queixo, desafiando. E então, vai dividir ou vai fugir, benzedeira? Aquilo entrou em mim como vento gelado, não por raiva, mas porque eu sabia que ele não falava comigo. Ele falava com todas as vozes que machucaram ele antes de mim. E mesmo assim, doeu. Eu respirei devagar, tentando segurar minha voz para não tremer. Fugir? Eu pensei. Fugir de quê? Mas a verdade é que eu também estava com medo. Medo não dele, mas do que eu sentia no ar. Como se o chão estivesse se preparando para algo que eu não podia controlar. Era uma mistura estranha. Um calor subindo pela nuca, um arrepio leve correndo pelas minhas mãos, um silêncio pesado que parecia empurrar o mundo para mais perto da gente. Ele bateu uma das mãos no apoio da cadeira, impaciente. Vai, fala alguma coisa. Você não era a poderosa? A palavra poderosa arranhou por dentro. Eu nunca me senti poderosa. Eu só tinha um dom simples, herdado de minha avó,
e carregado pela estrada como quem carrega um velho rádio que só pega sintonia quando quer. Mas ali, naquele instante, eu senti que se falasse qualquer coisa errada, se desse um passo fora do lugar, tudo poderia desabar. O círculo de pessoas apertou mais. Um homem bem vestido murmurou: "Isso vai dar ruim." Uma adolescente puxou o celular para gravar, olhos brilhando de expectativa. A praça inteira parecia esperar o pior, ou o impossível. E eu, parada diante do deboche dele, senti a temperatura do ar mudar. O vento parou, as pombas sumiram. Até o cheiro do pão velho pareceu mais forte, como se quisesse marcar aquele instante para sempre. Meu pensamento correu solto, sem que eu conseguisse segurar. Porque é sempre assim? Porque quando alguém humilde oferece algo, a resposta é riso? Porque meu coração sente que algo está para acontecer, mas meus pés ainda não sabem se devem avançar ou recuar? Eu me aproximei um passo, apenas um, e foi suficiente para ele estreitar os olhos. "Ah, então agora vai fingir que sabe de alguma coisa?" A raiva dele vinha misturada com medo, e eu senti no ar que esse medo não era meu, era dele. Era antigo, era profundo. E quando o medo se encontra com o orgulho, ele vira exatamente aquilo. Um deboche que tenta impedir o mundo de chegar perto. O sol bateu no metal da cadeira dele e devolveu um reflexo tão forte que quase me obrigou a fechar os olhos. Quando abri de novo, reparei que as mãos dele, antes firmes no apoio, agora tremiam levemente. Não de esforço, não de frio, mas de algo que eu conhecia bem, algo que precede qualquer mudança verdadeira. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto o mundo inteiro parecia segurar o fôlego, esperando o próximo segundo, eu senti a necessidade de te dizer isso, do mesmo jeito que pensei naquele momento. Se alguma vez alguém virou a cara para você antes de te ouvir, me conta aí nos comentários, porque esse tipo de ferida a gente não carrega sozinho. E se você quiser continuar comigo até o fim dessa história, porque ela não acabou nem de perto, se inscreve, porque o que aconteceu depois, ninguém ali estava preparado para ver. E foi justamente nesse depois que o impossível começou a levantar a cabeça. O ar esquentou, a mão dele parou de tremer, e algo invisível tocou o chão da praça bem entre nós dois. Quando eu percebi o que estava prestes a acontecer, já era tarde demais para voltar atrás. Quando eu percebi o que estava prestes a acontecer, já era tarde demais para voltar atrás. Mas, para você entender por que eu estava ali, daquele jeito, diante de um homem cheio de raiva e deboche, precisa voltar comigo muitos anos antes daquela praça em Santa Felícia. Eu nasci na beira de uma estrada de terra, numa casinha simples de madeira, no bairro Alto do Cruzeiro, na pequena Serra Mirim, interior de Minas. Meus pais diziam que eu cheguei numa madrugada de chuva, com trovão cortando o céu e vela acesa no prato fundo, porque a luz tinha acabado. Não tinha hospital perto, não tinha médico, não tinha nada. Quem me recebeu no mundo foi minha avó, Dona Dalva, mãos enrugadas, olhar firme, a mesma que depois me ensinaria a benzer gente, bicho e até planta. Minha infância cheirava a café ralo e roupa secando em fio de arame. Meu pai, seu Ademar de Andrade, era pedreiro quando tinha obra e ajudante de tudo quando a obra acabava. Tinha um lado bom, contava piada, fazia cavalo de pau na rua de terra para me ver rir, mas carregava um peso na cabeça que ninguém via. Às vezes, esse peso virava silêncio. Às vezes, virava cachaça. Minha mãe, Dona Rosa, era costureira de vizinhança. A máquina de costura era o barulho que embalava meus dias. Trec, 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 como se o mundo inteiro estivesse sendo costurado nas mãos dela. Ela consertava a roupa dos outros, mas vivia com a barra do próprio vestido por fazer. Desde pequena, eu via gente entrando e saindo de casa com dor. Dor no corpo, dor na alma. Era uma fila invisível. Um vinha com dor nas costas, outro com dor de cabeça, outro com o peito apertado de tanto choro guardado. E sempre, no canto do quintal, estava minha avó com seu banquinho de madeira, um galinho de arruda,
um copo com água e aquele jeito simples de falar com Deus, como se estivesse falando com um vizinho. Fica quietinha aqui, Nair, ela dizia. Aprende primeiro com o olho, depois com a mão. Eu aprendi. Aprendi a ver a dor antes dela ser dita. Aprendi a escutar o que a boca não tinha coragem de falar. Na escola, as coisas eram menos bonitas. Eu chegava com minhas saias simples, cabelo preso torto, cheiro de fumaça de fogão a lenha. Alguns colegas riam das minhas roupas. Teve um dia que uma menina apontou para mim e falou: "Lá vem a neta da bruxa da Arruda." Todo mundo riu. Eu ri por fora também, mas por dentro doeu. Foi uma das primeiras feridas que eu senti, ficando guardada num canto do peito, bem onde a gente pensa que ninguém vai ver. Eu queria estudar mais, sabe? Eu tinha um sonho secreto de ser enfermeira. Gostava de ver desenho de livro de ciências, aqueles corpos por dentro, veias, coração, os nomes compridos dos ossos. Eu pensava, se eu entender o corpo por dentro e a alma por fora, vou poder cuidar melhor das pessoas. Mas a vida não me deu tanto tempo de escola. Quando eu tinha 12 anos, meu pai caiu de um andaime. Não morreu, mas ficou um tempo sem poder trabalhar direito. A comida apertou, o caderno virou luxo. Fui ajudar minha mãe e minha avó. Lavei chão, lavei roupa de família dos outros, carreguei sacola de feira. O sonho de ser enfermeira foi ficando lá atrás, igual brinquedo esquecido no quintal depois da chuva. Com o tempo, a casa encheu de gente pedindo benzedura, e eu comecei a sentir que a mão coçava quando chegava alguém com dor. Minha avó reparou. "Já está na hora", ela disse. "O dom não espera você se sentir pronta. Ele vem, te chama e pronto." A primeira vez que benze alguém sozinha foi uma senhora com crise de choro, dessas que não vêm da garganta, vêm da alma. Eu tremi mais do que ela. Fiz o sinal, rezei baixinho, passei o galinho de arruda na testa dela, nos ombros, no peito. Quando terminei, ela respirou diferente, como quem finalmente solta um peso que carregava há anos. Naquele dia, eu entendi que talvez eu não fosse vestir branco de enfermeira, mas ainda assim ia cuidar de gente, do meu jeito. Os anos passaram, minha avó se foi, meu pai se perdeu de vez na bebida, minha mãe adoeceu de cansaço, sem nome bonito de doença, só aquele desgaste de quem viveu mais pelos outros do que por si mesma. Eu fiquei com uma mala pequena, alguns panos coloridos, um punhado de ervas secas e as pulseiras de miçanga que minha avó tinha feito e abençoado. Quando o povo olhar para isso e rir, ela me disse um dia, "É porque não entendeu ainda de onde vem a força de verdade. Aí é que você precisa ficar firme." Foi assim que virei benzedeira viajante. Peguei estrada de ônibus, de caminhão, a pé. Dormi em rodoviária, em casa de gente boa, em quartinho de fundo com colchão fino. Passei por cidades como Limoeiro do Vale, São Bento das Pedras, Serra Mirim de novo, indo e voltando como quem nunca pertence totalmente a lugar nenhum. Vendia chá, lenço, oração. Às vezes ganhava dinheiro, às vezes ganhava só um prato de comida e um obrigado meio sem jeito. E o desprezo? Esse estava sempre no pacote. Teve loja que me expulsou da calçada porque meus panos coloridos estragavam a fachada. Teve mãe que puxou a criança pelo braço e sussurrou alto o suficiente para eu ouvir: "Não olha muito não, senão pega coisa ruim." Teve homem que riu na minha cara quando ofereci benzer a dor no ombro dele. "Se resolver dor, vem aqui arrumar minha conta no banco também." Eu aprendi a respirar fundo e seguir. Aprendi que nem todo olhar duro é maldade pura, às vezes é só medo com outra roupa. Mas isso não quer dizer que não doía. Às vezes, de noite, quando o barulho da cidade apagava, eu deitava no colchão e perguntava para Deus se eu não estava me enganando, se esse negócio de dom não era só história que eu inventava para dar sentido a uma vida sem endereço fixo. Mesmo assim, toda vez que eu via alguém sair mais leve depois de uma reza, de um toque, de um chá preparado com carinho, alguma coisa cá dentro reacendia.
como se uma voz mansinha dissesse: continua, Nair, ainda tem gente que precisa. Até que eu cheguei em Santa Felícia pela primeira vez. Uma cidade bonita, cheia de praça arrumada, loja grande, padaria com cheiro de café caro, gente bem vestida andando apressada com sacola na mão. Eu, com meus panos coloridos e minha sacolinha de ervas, parecia um borrão no meio de um quadro caro. Mas foi ali que senti, pela primeira vez, uma coisa diferente no ar, como se aquela terra guardasse uma história esperando por mim. Montei minha pequena banca perto da praça central. Estendi meus lenços, alinhei os potinhos de chá, pendurei as pulseiras de miçanga como se fossem pequenas estrelas. Muita gente passou fingindo que não viu. Outros olharam por cima, sem chegar perto. Alguns se aproximaram curiosos, e eu fiz o que sempre soube fazer. Ouvi, rezei, acolhi, ofertei um alívio possível. Mas por trás de cada benzedura, por trás de cada sorriso, ainda existia a menina que um dia foi chamada de neta da bruxa da Arruda. Ainda existia a jovem que teve o sonho de estudar arrancado pela necessidade. Ainda existia a mulher que carregava um dom enorme, mas um coração cheio de cicatrizes de desprezo. Foi essa mulher, com toda essa história costurada por dentro, que estava ali, de pé, diante de Cláudio naquela praça quente. Foi essa Nair, filha de Rosa, neta de Dalva, benzedeira de estrada, que ouviu um homem preso numa cadeira de rodas rir da sua fé e transformar um pão velho em arma de deboche. E é justamente por tudo isso que, quando o ar começou a mudar ao redor da cadeira dele, eu sabia que não era só o corpo de Cláudio que estava na mira daquele momento. Era a vida inteira dele. E de um jeito que eu ainda não entendia, a minha também. Era a vida inteira dele. E de um jeito que eu ainda não entendia, a minha também. Mas antes daquele dia em Santa Felícia, teve um tempo em que eu mesma duvidei se ainda carregava alguma coisa de valor dentro de mim. Teve uma fase em que, se você me encontrasse na rua, talvez também atravessasse para o outro lado, como tanta gente fez. Lembro de um inverno em Limoeiro do Vale. O vento cortava a pele como faca cega, não de matar, mas de irritar até a alma. Eu tinha montado minha banca perto do ponto final dos ônibus, num pedaço de calçada mal remendado, em frente a uma farmácia grande chamada Drogaria São Lucas. A vitrine deles brilhava com remédios caros, propaganda de creme facial, tudo limpo, cheiro de álcool e perfume. Eu do outro lado do vidro, com meus potes de chá, minha plaquinha escrita à mão: benzedura, oração e escuta. Foi ali que um homem chamado Marcelo Faria, gerente da farmácia, saiu, ajeitando o crachá no peito, e falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. A senhora não pode ficar aqui não. Isso aí é charlatanismo. Vai atrapalhar o movimento. Eu tentei explicar com a voz calma. Moço, eu só rezo, não vendo mentira para ninguém. Ele riu com um canto da boca. Reza não paga imposto, né? Sai daqui antes que eu chame a fiscalização. Uma senhora que estava esperando o ônibus olhou para mim com pena, mas não falou nada. Um rapaz de mochila, fone no ouvido, filmou escondido, achando graça. Eu recolhi meus panos com as mãos tremendo. O vento parecia mais frio, só porque alguém me chamou de farsa na frente de todo mundo. Saí dali devagar, segurando as lágrimas como quem segura água em peneira. Em outra cidade, São Bento das Pedras, aconteceu algo que eu nunca esqueci. Eu estava hospedada num quarto de fundos de uma pensão barata, pensão da Dona Aurélia, colchão fino, cheiro de mofo e café coado forte. Tinha um senhor chamado seu Orlando, dono de uma borracharia na esquina. Ele vivia com dor no peito, ansiedade, medo de morrer de repente. Um dia, a esposa dele, Dona Marlene, me chamou às escondidas para benzer ele. Entrei na casa, fiz a reza, passei a mão de leve no peito dele, dei um chá de erva cidreira com mel e um tanto de fé misturada. No fim ele disse: parece que tiraram uma pedra de cima de mim. Fui embora com o coração quentinho, pensando: ainda faz sentido, ainda ajuda.
2 dias depois, passei na porta da borracharia e ouvi uma voz grossa de um homem de terno falando alto. Orlando, você tá acreditando nessa gente de estrada ainda? Cuidado, viu? Tem muito aproveitador cheio de história bonita. Era um pastor de uma igreja ali perto, o pastor Henrique. Ele me viu passando, apontou. Essa aí mesmo. Vive enganando os simples. Cura de verdade é aqui na igreja, não nessas invenções do demônio. A palavra demônio bateu em mim como pedra. As pessoas que estavam perto olharam para mim como se eu carregasse algo sujo. Eu quis explicar que não disputava fé com ninguém, que só queria ser um fiozinho de cuidado na vida dos outros. Mas a garganta travou. Engoli a resposta como engole remédio amargo. Segui andando, com a sensação de que cada passo arrastava um saco de cimento invisível. Teve também o dia em que eu perdi tudo o que tinha, que já não era muito. Isso foi em Serra Mirim de novo. Voltei para lá achando que, na cidade onde cresci, o povo me veria com olhos diferentes. Eu devia ter aprendido que esperança demais às vezes dói. Montei minha barraca perto da feira livre, cheiro de pastel, laranja cortada, peixe fresco, grito de vendedor. Enquanto eu benzia uma moça chorosa, um grupo de rapazes começou a tirar sarro, jogando piadinha. Ô, bruxinha da estrada, benze meu boletim. Vê se passa de ano. Benze meu namoro, vê se ela volta. Eles riram alto. Eu tentei não ligar. Quando terminei a oração, me virei para guardar meu galinho de arruda e percebi que minha sacola maior tinha sumido. Dentro dela estavam minhas melhores ervas, algumas moedas, minha blusa mais quente e as pulseiras de miçanga que minha avó tinha feito. Corri pela feira, olhando para todos os lados, perguntando se alguém tinha visto. Uma senhora disse que viu um menino magro, de boné vermelho, correndo com uma sacola colorida na mão. Já era tarde. Ninguém correu atrás. Ninguém ajudou. Parecia que eu, junto com minhas coisas, tinha sido roubada da importância naquele lugar. Naquela noite, dormi no banco da rodoviária, sem casaco, abraçada às poucas coisas que restaram. O cheiro de desinfetante misturado com o de cachorro molhado me deu vontade de chorar mais do que o frio. Olhando para o teto rachado, sussurrei. Será que eu errei de caminho, vó? Será que esse dom morreu em mim e eu só não percebi ainda? O silêncio respondeu. Só o barulho de um ônibus chegando e saindo, como a vida de todo mundo que nunca fica muito tempo em lugar nenhum. Eu me senti pequena, muito menor do que os panos que carregava. Um pensamento escuro apareceu. Se eu sumisse amanhã, quem sentiria falta? Doeu admitir que talvez a resposta fosse quase ninguém. Com o tempo, a solidão virou quase um personagem me acompanhando. Em Santa Felícia, antes daquele encontro com Cláudio, também teve porta fechada na minha cara. Tentei oferecer uma oração numa loja de roupas chamada Boutique Bela Vista. A dona, uma moça nova, muito bem arrumada, chamada Patrícia Leal, me olhou de cima a baixo e disse: minha loja não combina com esse tipo de energia. Isso espanta cliente, tá? Vai benzer lá na periferia que o povo gosta dessas coisas. Espanta cliente, como se eu fosse praga, nuvem pesada, sujeira que mancha vitrine. Saí dali com o peito pesado e um gosto de ferro na boca. Um misto de raiva e impotência. Não era a primeira vez que alguém me mandava ir ser pobre entre os pobres, como se eu não tivesse direito de pisar em lugares bonitos, só porque minha roupa era simples e meu trabalho não tinha diploma na parede. Em cada cidade, uma pequena ferida nova ia se somando às antigas. Um riso de desprezo aqui, um isso é perda de tempo ali. Uma piada na mesa do bar, um vídeo gravado, escondido, para virar motivo de chacota em grupo de mensagem. Eu percebia os celulares apontados, ouvia risadinhas, sentia mãos me empurrando para fora de espaço chique. E pior do que tudo isso, era o medo de perder o que me mantinha de pé por dentro. Eu tinha pavor de acordar um dia, estender a mão para alguém e não sentir mais nada. Nem calor, nem arrepio, nem aquela certeza mansa que dizia, vai, reza, eu tô aqui também. Às vezes, quando uma oração parecia não fazer efeito imediato, a dúvida vinha cruel.
Será que eu só estou encenando? Será que as pessoas melhoram porque acreditam e não porque existe algo de verdade passando por mim? O dom que minha avó dizia que eu tinha parecia, em alguns dias, uma chama pequena demais num mundo cheio de vento. E eu sentia esse vento vindo forte de todos os lados, da religião que me condenava, da ciência que me desprezava, da sociedade que me achava ridícula. Entre o hospital, a igreja e a farmácia, eu era sempre o meio termo que ninguém queria assumir que precisava. Teve um dia específico, numa cidadezinha chamada Jardim das Pedras, que essa sensação de invisibilidade quase me quebrou de vez. Eu estava sentada numa praça vazia, fim de tarde, céu laranja, as árvores balançando devagar. Já tinha passado o dia todo ali e ninguém tinha parado para pedir nada. Nem uma reza, nem um chá, nem um conselho. As crianças corriam ao redor, mas nenhuma chegava perto. Os adultos passavam com pressa, desviando de mim como se eu fosse poste. Comecei a arrumar minhas coisas, convencida de que naquele dia eu não tinha feito diferença alguma. Foi quando um garoto de uns 8 anos, camisa azul desbotada, chamado Vinícius, parou na minha frente e perguntou: "A senhora é invisível?" Engoli em seco. "Por quê, menino?" "Porque ninguém olha, só eu tô vendo." Aquilo entrou como faca e abraço ao mesmo tempo. Sorri por fora, mas por dentro uma parte de mim desabou. Se até uma criança percebia meu sumiço aos olhos do mundo, era porque a invisibilidade já tinha passado da pele e encostado na alma. Foi carregando todas essas cenas, o gerente me chamando de charlatã, o pastor me apontando como demônio, o roubo na feira, a dona da loja me expulsando, o menino me chamando de invisível, que eu cheguei, um dia qualquer, de novo em Santa Felícia. A cidade estava mais movimentada, mais rica, mais apressada, mas eu estava cansada de ser prova ambulante de que humildade, às vezes, vem acompanhada de humilhação. E foi com todas essas feridas abertas, com todos esses não ecoando na memória, que eu me vi naquela manhã quente, parada no meio da praça central, encarando um homem preso a uma cadeira de rodas, com um pão velho na mão, me oferecendo deboche como se fosse troféu. Eu ainda não sabia, mas todas as portas fechadas, todas as risadas, todos os olhares atravessados, todas as dúvidas sobre o meu dom estavam empurrando minha história para aquele exato instante. O instante em que o mundo ia descobrir que por trás dos meus panos coloridos e das minhas pulseiras de miçanga havia algo que nem o desprezo, nem a falta de dinheiro, nem a solidão conseguiram apagar. Foi com todas essas feridas, com todos esses não que colecionei pelo caminho, que cheguei naquela manhã quente à Praça Central de Santa Felícia. Eu estava cansada, mas firme, machucada, mas de pé, invisível, mas ainda acreditando, nem que fosse do tamanho de um fiapo, que meu dom não tinha morrido dentro de mim. E então aconteceu, a chance inesperada que mudou tudo. Eu tinha acabado de estender meus panos coloridos no chão quando ouvi o som das rodas de uma cadeira raspando no piso da praça. Era diferente de outras cadeiras. Tinha um chiado agudo na curva e um estalo seco quando parava. Olhei para o lado e vi ele. Cláudio Ribeiro dos Santos, camisa social amarrotada, rosto duro, olhos cansados demais para alguém que parecia tão novo. A versão dele no título da história ainda não tinha aparecido. Ali, ele era só um homem sem paciência para a própria vida. Ele me olhou rápido, desviou, depois olhou de novo. E foi nessa segunda olhada que tudo começou a mudar. Do bolso da camisa, ele tirou um pão velho, desses que a padaria joga fora no fim do dia, e deu uma mordida pequena, como quem mastiga sem sentir gosto de nada. Eu vi os olhos dele piscando mais devagar, pesados, e num impulso que não sei explicar, apenas me aproximei e disse: "Se o senhor quiser, eu posso benzer essa dor que mora aí dentro." Ele congelou. Não respondeu, mas os olhos dele estreitaram,
como se eu tivesse cutucado um nervo que ele escondia de todo mundo. E então, com aquela risada torta que carrega mais tristeza do que humor, ele soltou: "A senhora quer me curar? Tá bom, começa dividindo esse pão comigo." Algumas pessoas viraram o rosto para ver a cena. Outras já riam sem entender nada. Eu senti minhas bochechas queimarem, não de vergonha, de injustiça. Mas mesmo assim fiquei parada, olhando direto para ele. "Não é o pão que cura", eu respondi baixinho. Ele deu outra risada curta, quase um latido. "Então cura o quê? Minha fé? Porque essa aí morreu faz tempo, dona." A frase bateu forte em mim. Não pelo deboche, esse eu já conhecia de longe, mas porque eu senti que ele estava dizendo a verdade sobre si mesmo. E no fundo, eu também sabia como era carregar algo morto por dentro. A praça inteira parecia assistir. O barulho dos carros passando na avenida, o chiado da máquina de café da padaria, o choro de uma criança no carrinho, tudo virou fundo, como se o mundo tivesse apagado a trilha sonora para ouvir apenas aquela conversa absurda. Eu não sei explicar porquê, mas não voltei atrás. Não dei meia volta como fiz tantas vezes antes. Pelo contrário, dei um passo à frente. E foi nesse passo que a primeira quebra de expectativa aconteceu. Cláudio franziu a testa. Ele não esperava que eu chegasse mais perto. Não esperava que eu encarasse a dor dele de frente. Não esperava que alguém humilde, simples, remendada como eu, não tivesse medo da arrogância que ele usava como escudo. Ele levantou o pão outra vez, agora quase como provocação. "Então, vai dividir ou vai se esconder?" O vento quente bateu no meu rosto. Senti minhas pulseiras de miçanga vibrarem no pulso. A arruda no bolso exalou um cheiro forte. E ali, diante de um homem que mal sabia esconder o próprio sofrimento, eu disse apenas: "Eu não fujo." Os olhos dele vacilaram. Foi rápido, mas eu vi. Algo mexeu ali dentro. Algo que não tinha nada a ver com a minha frase, nem com o pão, nem com a roda da cadeira. E tudo a ver com uma vida quebrada demais para admitir que precisava de ajuda. A tensão cresceu tão rápido que parecia que a praça inteira prendia a respiração. Eu senti medo, senti dúvida, senti vergonha de estar ali, exposta, sem garantia nenhuma de que aquilo não seria só mais uma humilhação na lista enorme que eu carregava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti também esperança. Uma esperança baixinha, quase tímida, mas viva. E, olha, se você estivesse no meu lugar encarando um homem que ri para não chorar e usa o deboche como última armadura, você teria continuado? Teria dado o passo que eu dei? Eu realmente queria saber. Às vezes, a gente só entende a própria coragem quando fala dela em voz alta. Foi nesse instante, exatamente nesse instante, que o inesperado começou a respirar entre nós dois. Um encontro improvável, uma frase que parecia piada, um pão velho levantado como troféu. Tudo isso seria lembrado depois como o momento em que a vida decidiu virar a mesa sem pedir licença. E embora eu ainda não soubesse, o mundo já tinha escolhido o lado da mudança. E embora eu ainda não soubesse, o mundo já tinha escolhido o lado da mudança. Mas mudança, quando vem, nunca chega limpa. Sempre vem arrastando poeira do passado, conflito do presente e medo do futuro. Nos dias seguintes, eu e Cláudio cruzamos caminhos mais vezes do que seria normal para duas pessoas que, aparentemente, não tinham nada em comum. Santa Felícia parecia pequena demais para evitar reencontros. E cada encontro trazia um pedaço novo de tensão, como se um fio invisível estivesse puxando nós dois para um ponto que ninguém ainda enxergava. O primeiro reencontro foi no mercadinho do seu Agenor, um lugar apertado, cheio de prateleiras tortas e cheiro de cebola velha misturado com sabão em pó. Eu estava pegando algumas frutas quase passadas, mais baratas, quando ouvi o som das rodas da cadeira dele entrando pelo piso irregular. Ele parou perto da seção de pães. A mão dele hesitou por um segundo antes de pegar outro pão duro, igual ao da praça.
Quando ele me viu, tentou ajeitar o rosto no formato daquele sorriso torto de sempre. Olha só, a curandeira da praça. Vai tentar salvar alguém hoje? Era deboche, sim, mas era também um tipo estranho de aproximação, como se ele tivesse voltado ao lugar onde a conversa ficou pendurada. Eu respondi apenas com um aceno de cabeça. Nada além disso. E pela primeira vez ele não sorriu. Ele desviou o olhar. Foi rápido, mas foi o suficiente para perceber que minha calma desconcertava mais ele do que qualquer resposta afiada que eu pudesse dar. No caixa, enquanto eu contava moedas para pagar as frutas, ouvi duas mulheres cochichando atrás de mim. Essa aí vive dizendo que cura. Deve fazer teatro para enganar trouxa. E o pior é que esse homem da cadeira até parece dar papo para ela. Senti um nó na garganta. Não era novidade. Nunca foi. Mas naquele dia, doeu diferente. Doeu porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que talvez estivesse no caminho certo. E ouvir que eu era enganação, logo ali, na frente dele, trouxe de volta todas as vezes em que alguém apontou para mim e riu. Cláudio deve ter percebido. Quando saí carregando minha sacola, ele se aproximou devagar pela calçada inclinada. Liga não, ele murmurou, quase sem voz. Povo fala sem saber. Aquela frase, simples demais, vinda justamente dele, me atravessou como vento morno depois da chuva. Mas antes que eu respondesse, ele voltou a erguer os ombros, vestindo a armadura de ironia de novo. Ainda que não deixa de ser engraçado, né? A senhora tentando me consertar. Meu peito apertou. A esperança que eu tinha sentido na praça se misturou com a velha sensação de estar sendo testada pelo mundo inteiro. O segundo reencontro foi no ponto de ônibus 2 dias depois. Eu estava sentada no banco de cimento rachado, ajeitando minha sacola de ervas, quando ele apareceu, vindo devagar, como se estivesse pensando se parava ou seguia. Parou. Silêncio. O vento levantou meus panos coloridos, fazendo sombras dançarem na calçada. Ele observou e, pela primeira vez, não riu das cores. A senhora sempre usa essas coisas? Assenti. Por quê? Porque carrego história nelas. Ele mordeu o lábio inferior, pensativo, como se não tivesse resposta para isso. Era estranho vê-lo sem ironia. Parecia nu. Mas a paz durou pouco. Atrás da gente, um rapaz passando de bicicleta gritou: "Ô tia da macumba, benze minha bike aí que tá fazendo barulho!" Risos ecoaram pela rua. Meu rosto queimou. Cláudio olhou para mim, como se quisesse ver se eu ia desmoronar. Eu não desmoronei, mas o ar dentro de mim quebrou um pouco. "Por isso que eu não acredito em nada", ele disse seco, e foi embora, empurrando as rodas com mais força do que precisava. O terceiro reencontro, esse mexeu de verdade. Era fim de tarde. Eu estava voltando da igreja São Miguel depois de acender uma vela para minha mãe. O céu estava rosado e o sino batia lento, como se tivesse pena do mundo. Quando dobrei a esquina da Praça Central, lá estava ele, Cláudio, tentando subir sozinho uma rampa mal feita. As rodas travavam, o corpo dele inclinava e ninguém parava para ajudar. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. E algo em mim lutava. Uma voz dizia, vai, outra dizia, ele vai rir de você, outra dizia, não aguento mais ser desprezada. E outra, mais fina, mais suave, dizia apenas, é agora. Aproximei devagar. Posso te ajudar? Ele fechou o rosto na hora. Não preciso de caridade. Não é caridade, é só ajuda. Ajuda também é fraqueza, ele respondeu, empurrando a roda com força e quase derrapando. Nesse momento, uma lembrança dolorosa voltou. A vez em que tentei ajudar meu pai a levantar depois de uma queda, e ele, bêbado, disse que preferia cair de novo a aceitar minha mão. Meu peito se apertou, como se o passado tivesse me puxado pela gola. Mas então, algo diferente aconteceu. Cláudio tentou subir mais uma vez. A cadeira travou. Ele escorregou um pouco para o lado e apoiou a mão no chão quente para não tombar. O rosto dele mudou. Por um instante, só um instante, a máscara caiu. Não tinha deboche, não tinha orgulho, tinha cansaço.
Um cansaço tão fundo que parecia gritar sem som. E sem olhar para mim, ele murmurou: "Só segura a roda de trás." Segurei. Ajudamos juntos. Só isso. Simples, pequeno. Mas foi nesse gesto que senti a muralha dele rachar 1 milímetro. Depois disso, ele ajeitou a camisa, limpou o suor e, antes de ir, falou: "Obrigado, mas só dessa vez." Assenti. Não precisava de mais. Mas o mundo não gosta de ver duas pessoas quebradas se aproximando. Naquela mesma noite, enquanto eu arrumava minha banca, um homem de boné, desses que gostam de provocar, parou e disse: "Tá criando intimidade com o aleijado agora? Para ver se ele te dá audiência?" Eu travei. Antes que eu respondesse, outro completou: "Daqui a pouco vocês dois estão vendendo milagre junto." Risos, gargalhadas, dardos invisíveis entrando onde ninguém vê. E ali, pela primeira vez, eu senti medo de que tudo estivesse prestes a ruir. Medo de que eu estivesse confundindo destino com vontade. Medo de que eu estivesse forçando algo que não deveria acontecer. Medo de que aquele homem com aquele coração ferido se voltasse contra mim no momento final, como tantos antes dele fizeram. Mas mesmo com o orgulho ferido, com as mágoas antigas voltando como ondas fortes, com a cidade inteira parecendo observar cada passo nosso, algo continuava puxando eu e Cláudio para o mesmo ponto da história. Um ponto que estava chegando mais rápido do que qualquer um de nós poderia admitir. Foi ali, naquela mistura de vergonha, orgulho ferido e silêncio pesado, que a mudança começou. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Primeiro nele, depois em mim. E o mais estranho é que não foi um trovão, uma luz forte, uma palavra grandiosa. Foi algo pequeno. Tão pequeno que qualquer pessoa distraída teria deixado passar. No dia seguinte, eu estava sentada em um banco sob a sombra de um ipê grande na Praça Central, preparando um chá para uma senhora chamada Dona Jussara. Ela tremia muito. Dizia que o braço estava amarrado desde a noite anterior. Fiz o que sempre fazia. Segurei com cuidado a mão dela, rezei baixinho, passei a arruda pelos dedos rígidos e pelo pulso. Era um gesto antigo, herdado da minha avó, quase um carinho transformado em oração. Quando terminei, ela moveu o braço com mais facilidade. Um movimento pequeno, mas nítido. A expressão dela se abriu como janela depois da chuva. "Nossa, parece que soltou", ela disse emocionada. E antes que eu percebesse, alguém observava tudo de longe. Era Cláudio. Ele estava parado, um pouco afastado, as mãos segurando as rodas da cadeira sem mover. O rosto dele não tinha deboche, não tinha ironia. Tinha algo que eu nunca tinha visto ali. Espanto. Um espanto quieto, quase infantil, como o de quem vê um milagre e tenta fingir que não viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e eu vi a muralha dele tremer. Ele desviou rápido, como se fosse proibido ser tocado por aquilo. Mas o olhar dele já não era mais o mesmo. Parecia rachado, como se uma fresta tivesse se aberto sem pedir permissão. Depois disso, ele veio até mim com uma desculpa boba. "A senhora sempre fala com as pessoas desse jeito, como se conhecesse elas desde sempre." Não era uma crítica, era quase um pedido de explicação. "Eu só escuto", respondi. "Às vezes é isso que cura antes da cura." Ele engoliu em seco. Não falou nada, mas fiquei observando a mão dele apertando o aro da roda. A força tinha mudado. Não era mais força de ataque. Era a força de alguém tentando não desmoronar ali na minha frente. Horas depois, quando já estava indo embora da praça, escutei a voz dele bem atrás de mim. "Por que a senhora não desistiu ainda?" Parei, olhei para ele. E o que saiu de mim não foi pensado, não foi bonito, não foi planejado. Porque alguém precisa ficar de pé enquanto o outro cai. Ele piscou devagar, como quem leva um tapa suave e necessário. Foi nessa hora que percebi. Havia uma luta acontecendo dentro dele, e eu não era o alvo dessa luta. Ele era, e aqui, entre nós dois, eu te digo,
Você já sentiu isso? Esse momento em que uma pessoa te desmonta sem querer, só por existir? Já sentiu sua própria dureza colidir com a bondade de alguém e fazer um barulho que só você escuta? É estranho, é doloroso, mas é real. Cláudio virou o rosto fingindo olhar o movimento da rua, mas seus olhos brilhavam, não de lágrima, mas de algo mais profundo, reconhecimento. Como se, pela primeira vez, ele tivesse visto a própria frieza refletida em mim e não tivesse gostado do que viu. E foi ali, naquele instante frágil, que a virada interna começou. Não a grande mudança. Essa ainda viria. Mas a primeira rachadura, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Cláudio ficou parado ali, com o rosto voltado para a rua, fingindo que nada tinha acontecido. Mas eu via o jeito como a respiração dele mudava, como a rigidez nos ombros já não era a mesma, como o olhar fugia não por desprezo, mas por medo de sentir alguma coisa depois de tanto tempo congelado. Nos dias seguintes, ele começou a me observar de longe. Nada declarado, nada assumido, mas estava sempre por perto. Na padaria, encostado na sombra da banca de jornal, no ponto de ônibus onde o vento soprava cheiro de fruta madura da feira. Às vezes fingia que nem tinha me visto. Às vezes deixava escapar um bom dia torto, rápido demais e baixo demais, como quem teme ser pego no ato de ser gentil. O coração dele não derretia. Se descongelava aos poucos, como gelo em água morna, quase invisível. Eu percebia que ele escutava minhas conversas com outras pessoas. Quando eu dizia que dor nenhuma é pequena demais. Quando eu dizia que fé não é remédio, é abraço. Quando eu dizia que a alma pesa mais, quando não encontra lugar para descansar. E via aquela curiosidade nova brotar nele, tímida, quase escondida atrás do orgulho. A cidade também percebeu. E como toda cidade pequena, ela precisa comentar antes de entender. Ele deve estar zoando essa benzedeira. Ou com pena, pior que zoar. Vai vendo, daqui a pouco ela diz que curou ele. Eu acho bonito, sabia? Pelo menos alguém fala com ele sem medo. As palavras vinham de todos os lados. Algumas cortavam, outras costuravam. Mas nenhuma delas mudava o fato de que algo enorme estava se movendo dentro de Cláudio. Devagar, mas firme. Então veio o dia em que a virada não pôde mais se esconder. Era tarde. O sol escorria pelo chão da praça como ouro líquido e o ar estava pesado, marcado por um silêncio estranho que parecia presságio. Eu estava sentada, arrumando meus panos, quando uma mulher chegou correndo, desesperada, segurando o pulso da filha pequena. A menina chorava, dizendo que não conseguia respirar direito. A mãe tremia. As pessoas se afastavam, assustadas, como se aquela criança carregasse algo contagioso. Eu me levantei com o coração pulsando no peito. Ajoelhei ao lado da menina, coloquei a mão no peito dela, rezei baixo, calmamente, pedindo luz, pedindo calma, pedindo que o ar encontrasse caminho. Aos poucos, a respiração dela foi desacelerando. O peito desceu, depois subiu, regular. A mãozinha agarrou a minha como se segurasse um cabo de vida. E quando a menina finalmente abriu os olhos e relaxou os ombros, eu ouvi o som que mudaria tudo. O som da cadeira de rodas se aproximando. Devagar, sem pressa, como se cada centímetro fosse uma escolha difícil. Cláudio estava ali, parado diante de mim, diante daquela criança, diante daquela pequena cura que não tinha espetáculo, nem truque, nem luz divina, só cuidado. A expressão dele era impossível de esconder. Era a de um homem que, pela primeira vez em muito tempo, reconhecia a própria dureza. Era choque, admiração, medo e vergonha. Uma vergonha espessa, pesada, ardida, porque ele sabia, antes de qualquer pessoa dizer, que tinha debochado de mim, rido de mim, empurrado suas feridas para cima de mim como se fossem armas. E agora estava olhando exatamente para aquilo que fingia não existir. Bondade real, paciência real, fé real.
A mãe da menina chorava, agradecida, abraçando a filha de forma desesperada. As pessoas ao redor assistiam, e no meio delas, a figura de Cláudio parecia maior do que qualquer coisa. Não pelo tamanho, mas pela queda silenciosa do orgulho que sustentava ele há anos. Ele tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. A garganta travou. Só um som rouco escapou. O rosto endurecido se quebrou como vidro fino. E pela primeira vez, desde que eu o conhecera, ele baixou os olhos. Não para a cadeira, não para o pão velho que sempre carregava, mas para dentro de si mesmo. A força mudou de lado naquele instante. Não porque eu tivesse poder, não porque ele tivesse fraqueza, mas porque a verdade apareceu nua entre nós. O arrogante era ferido, o ferido era perdido, e o humilde carregava a grandeza que ele sempre fingiu desprezar. A praça inteira sentiu. O ar mudou, o destino respirou fundo. E Cláudio finalmente entendeu que algo muito maior que orgulho estava prestes a acontecer. A praça inteira sentiu aquela queda silenciosa dentro de Cláudio. E eu também. Era como se algo se abrisse no ar. Um espaço novo onde antes só havia dureza. Mas o que me surpreendeu não foi o silêncio dele. Foi o que aconteceu logo depois. A mãe da menina, ainda tremendo, virou para mim e me abraçou como se eu fosse parte do próprio corpo dela. Chorava e repetia, obrigada, 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 sem parar. E no meio daquele abraço apertado, eu vi pelo canto do olho algo que nunca imaginei ver. Cláudio afastando a cadeira, envergonhado. Não de mim, mas de quem ele tinha sido diante de mim todo esse tempo. Ele limpou a garganta sem conseguir me encarar de frente. As mãos tremiam no aro da cadeira, como se segurassem um peso que não era físico. E então, num gesto pequeno, quase tímido, ele tirou o pão velho do bolso. O mesmo pão que usou para me humilhar. O mesmo pão que ele levantou como arma, como provocação, como riso torto. Ele ficou segurando o pão com tanta força que os dedos ficaram brancos. E eu sabia, naquele gesto estava o passado inteiro dele e todo o medo de dar o próximo passo. Quando finalmente ergueu o olhar para mim, não havia arrogância, não havia deboche, não havia ataque. Havia só um homem cansado e pronto para admitir que não podia mais carregar tudo sozinho. Dona Nair, ele disse com a voz rasgada, se ainda fizer sentido para a senhora, eu divido. O mundo pareceu parar. Os carros diminuíram o som. As folhas dos ipês ficaram imóveis. Até o choro da menina ficou mais baixo, como se tudo estivesse esperando minha resposta. Não era o pão. Era o que ele representava. Era a queda do orgulho, a entrega sem garantias. O pedido silencioso de ajuda de alguém que nunca soube pedir. Eu respirei fundo. Estendi a mão devagar. E quando minha mão tocou a dele, quente, trêmula, vulnerável, alguma coisa enorme se moveu dentro de nós dois. Não era milagre ainda. Era escolha. Era coragem. Era verdade. Ele entregou metade do pão na minha palma e ficou com a outra metade. A praça inteira testemunhou o momento em que as forças se inverteram. O arrogante se tornou aprendiz, o ferido se tornou buscador, e a humilde, a invisível, a ignorada, a ridicularizada, se tornou a referência que ele nunca teve. As pessoas começaram a murmurar ao redor, não com desprezo agora, com surpresa, com respeito. Com aquela mistura de espanto e reverência que só aparece quando algo raro acontece bem debaixo dos olhos. Uma senhora que sempre me evitava se aproximou devagar. Me perdoa, Nair. Eu falei mal da senhora sem nem conhecer. Outra, a vendedora da banca de flores disse, se a senhora quiser, amanhã eu arrumo um espacinho para sua banca ficar na sombra. E o que me marcou mais foi um senhor, seu Walter, que nunca acreditou em nada que eu fazia, dizendo, eu estava errado, a gente trata a senhora como se não fosse ninguém, mas a senhora é das poucas que ainda olha pra gente com bondade.
As palavras batiam em mim como ondas quentes, derretendo anos de rejeição, de porta na cara, de medo de ser apenas uma farsa andando pelo mundo. Mas nada disso doeu tanto ou curou tanto quanto o que veio de Cláudio. Ele respirou fundo, a voz embargando. Não sei como pedir desculpa. Eu só respondi: não precisa pedir, precisa caminhar. Mesmo que ainda não consiga usar as pernas, caminhar começa por aqui. Toquei o peito dele, ele abaixou a cabeça. E eu vi, naquele gesto simples, o passado inteiro dele desmoronar e abrir espaço para algo novo. Foi tão forte, tão íntimo, tão inesperado, que eu mesma tremi por dentro. Porque naquele instante, eu soube que a mudança não era só dele, era minha também. A vida inteira eu fui humilhada, ignorada, empurrada para as margens. Mas naquele momento, diante da praça inteira, eu senti algo como uma resposta. Não dos homens, mas do destino. Uma prova silenciosa de que meu dom ainda queimava dentro de mim. E estava prestes a se acender de um jeito que eu nunca tinha visto. E, falando a verdade para você que está comigo nessa história, você perdoaria alguém assim? Alguém que te machucou, te ridicularizou, te empurrou para o canto e depois voltou com a alma na mão? Sinceramente, eu queria saber, mas não tive tempo de pensar muito, porque quando ele dividiu aquele pão comigo, o ar da praça mudou. O calor subiu pelas pernas dele como uma onda viva, e eu, que já tinha visto muito na vida, soube na hora o impossível estava chegando. E quando o ar da praça mudou naquele instante, eu senti como se o mundo respirasse fundo pela primeira vez em muito tempo. Mas o que quase ninguém imagina é que a história não terminou ali. Aquele dia foi só a porta abrindo. Atravessar, de verdade, aconteceu nas semanas que vieram depois. Os dias seguintes foram estranhos, não no sentido ruim, mas no sentido de que tudo parecia silenciosamente diferente. Santa Felícia, que antes passava por mim como se eu fosse transparência, agora me enxergava, não com surpresa exagerada, nem com aquele brilho de curiosidade temporária. Era um ver simples, calmo, cotidiano. Como quem finalmente percebe que uma árvore estava ali, muito antes da praça ser construída. Eu comecei a caminhar pela cidade com mais leveza. Os mesmos lugares tinham outra cor. A padaria onde eu comprava o pão amanhecia com cheiro de massa quente. E às vezes a balconista me chamava pelo nome. Bom dia, dona Nair, como se sempre tivesse me conhecido. O mercadinho do seu Agenor passou a separar ervas frescas num saquinho reservado só para mim, escrito a caneta, para suas benzeduras. Até a banca de flores da Dona Teresa me oferecia sobras de pétalas para fazer infusões, dizendo que minha presença trazia movimento bonito para a praça. Mas o que mais mudou foi dentro de mim. Antes, cada passo que eu dava parecia carregado de desconfiança. Eu me perguntava se meu dom ainda valia alguma coisa, se ainda havia espaço para ele no mundo, se eu era só uma lembrança da minha avó tentando sobreviver. Agora eu acordava todos os dias com a sensação de que tinha um propósito claro, mesmo que pequeno, mesmo que invisível para muitos. E Cláudio? Cláudio mudou a rotina inteira sem perceber. Não foi milagre rápido, daqueles que estalam no ar. Foi processo, foi virada lenta, foi transformação feita de silêncio, de observação, de passos miúdos, literalmente e por dentro. Ele continuava na cadeira nas primeiras semanas, mas havia algo diferente nos olhos dele. Um brilho que eu nunca tinha visto. Era como se uma porta interna dele tivesse se aberto e deixado entrar luz demais de uma vez. Às vezes ele ia até a praça só para ficar me vendo trabalhar. Outras vezes passava rápido, como se não quisesse admitir que precisava daquele contato. Um dia, porém, tudo mudou. Ele apareceu trazendo 2 garrafinhas de água. Pensei que a senhora podia estar com sede, disse ele, sem me encarar. Aquele gesto simples desmontou algo em mim também. Porque não era gentileza comum, era entrega. Era reconhecimento. Era uma espécie de gratidão que não precisava ser nomeada.
Por dentro, eu quase chorei. Por fora, apenas sorri e disse: "Obrigada, Cláudio." Ele deu de ombros, disfarçando o rubor do rosto. "É só água. Não fiz nada demais." Mas eu sabia, e ele sabia, que não era só água. Era um pedaço do novo coração dele sendo estendido até mim. Com o passar das semanas, ele perguntava mais, escutava mais, observava mais. Como a senhora sabe onde dói? Como sabe o que dizer? Como eu aprendo a sentir isso também? E eu respondia sempre com a mesma simplicidade que a vida me deu. A dor fala, Cláudio. A gente é que aprende a escutar. A cidade começou a perceber a mudança dele também. Alguns olhavam com aprovação, outros com desconfiança. E sempre havia aqueles que achavam que ninguém muda de verdade. "Isso aí é fase", murmuravam. "Ele está só carente", diziam outros. "Não confia, Nair. Gente como ele não vira santo." Alertavam. Eu escutava tudo, mas aprendia a filtrar. A mudança verdadeira não precisa convencer ninguém. Ela só precisa existir. E existia. Estava ali, nos pequenos gestos dele, nos olhares longos, nos silêncios menos defensivos. O coração dele não era mais pedra, era barro, e barro molda. Um mês depois, algo inesperado começou a acontecer. Cláudio começou a sentir um formigamento diferente nas pernas. Primeiro fraco, depois mais firme. Ele tentou esconder de mim, mas eu percebi quando ele apertou o braço da cadeira com força, surpreso. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele desviou o olhar. "Acho que senti alguma coisa." E aquilo foi como ouvir o destino respirando perto demais. Nesse período percebi que minha própria vida mudava junto com a dele. Eu dormia melhor, eu comia melhor, eu conversava mais com as pessoas. E pela primeira vez desde jovem, comecei a ter um sonho novo, de talvez um dia parar de andar de cidade em cidade e criar um pequeno espaço meu. Não uma clínica, nem uma loja, nem um templo. Um lugar simples, cheio de luz, onde as pessoas pudessem chegar só para respirar. Eu me pegava imaginando esse espaço como se já existisse. Tapetes coloridos, arruda fresca, bancos de madeira, um bule grande no fogareiro e o mundo entrando ali com menos peso. Será que um dia eu teria isso? Será que o destino tinha guardado um canto só meu? Não sei, mas pela primeira vez eu queria descobrir. E aí uma coisa muito importante aconteceu. Eu percebi que mesmo com todo o caos, toda a dor, toda a humilhação, eu não estava mais sozinha. A solidão que me acompanhava como sombra velha estava começando a perder força. E te digo, com o coração aberto, você já sentiu isso? Esse momento em que a vida parece mudar de ritmo, como se alguém tivesse girado um botão escondido e tudo começasse a se encaixar devagar? Eu senti. E foi transformador. Então, com o passar dos dias, o destino começou a me puxar de volta para aquele instante crucial, aquele momento da praça, aquele segundo exato em que ele dividiu o pão comigo, o minuto em que o ar mudou, o instante em que o impossível começou a crescer como semente debaixo da terra. Eu não sabia ainda, mas tudo estava se alinhando para voltar àquela cena e mostrar ao mundo o que realmente aconteceu depois que a fé encontrou espaço dentro de um coração quebrado. A história estava prestes a retornar ao ponto onde tudo começou, e quando voltasse, a praça inteira ia rachar ao meio. A praça inteira ia rachar ao meio. E foi aí que o tempo voltou exatamente para aquele instante. Eu e Cláudio, de frente um para o outro, o pão dividido entre nossas mãos, o sol queimando a pele e um silêncio tão fundo que dava para ouvir até o medo respirando. Quando ele encostou os dedos no meu pedaço de pão e eu encostei os meus no dele, alguma coisa aconteceu. Não foi explosão, não foi luz do céu, não foi barulho de trovão. Foi uma corrente quente, viva, subindo pelo ar, como se tivesse saído do próprio chão da Praça de Santa Felícia. Eu senti primeiro na palma da mão um calor manso,
diferente de tudo, que parecia atravessar a pele e ir direto para o coração. Mas em Cláudio, foi como se um rio inteiro tivesse acordado de repente. Ele travou. Os olhos arregalaram, a respiração prendeu no peito. Tá, ele tentou falar, mas a voz falhou. Tá estranho. As mãos dele foram instintivamente para as pernas, como quem procura algo que tinha esquecido ali há anos. Os dedos apertaram o tecido da calça. E então veio um formigamento forte, quente, descendo da altura da cintura até os pés, como se cada nervo estivesse acordando de um sono profundo. Eu tô sentindo, ele sussurrou, sem acreditar nas próprias palavras. Eu tô sentindo. As pessoas em volta se aproximaram mais. Alguém deixou cair um copo de plástico no chão. Outra pessoa cobriu a boca com a mão. Eu continuei parada, segurando aquele pão, olhando direto nos olhos dele. Não era hora de grito, era hora de verdade. Se for para levantar, não levanta só com as pernas, Cláudio, eu disse. Levanta com o coração também. Ele engoliu em seco. Os olhos estavam cheios de lágrima, mas não era choro ainda. Era medo, medo de tentar e cair, medo de acreditar e perder. Medo de descobrir que, depois de tanto tempo, o impossível tinha escolhido justamente ele. Então, bem devagar, segurando nos braços da cadeira, ele começou a empurrar o próprio corpo para frente. Os pés encostaram mais firmes no chão. Os joelhos tremeram. Por um instante, achei que ele fosse desistir, mas não desistiu. Como se alguém invisível empurrasse por dentro, ele foi subindo. Primeiro meio centímetro, depois mais, até que diante da praça inteira, Cláudio ficou de pé. Não foi bonito, não foi perfeito, não foi firme. Foi torto, trêmulo, desequilibrado, mas foi em pé. Depois de anos dizendo que não acreditava mais em nada, ele estava ali, sustentado por pernas que ele jurava que nunca mais iam responder. A praça explodiu. Teve grito, teve choro, teve gente ajoelhando, teve gente rindo de nervoso, teve gente só olhando com a mão no peito, como se o mundo tivesse voltado a acreditar em alguma coisa naquele exato segundo. Ele deu um passo, depois outro, e quando tentou o terceiro, as forças misturadas, a emoção, o medo, a surpresa, o peso da própria história foram demais. As pernas falharam e ele caiu de joelhos. Mas dessa vez, ele não caiu por fraqueza. Ele caiu em rendição, as mãos no chão, os ombros sacudindo, o choro finalmente veio. Não era choro educado, contido, era choro de quem atravessou um deserto inteiro por dentro e, de repente, encontrou água. Eu te humilhei, ele chorava. Eu ri da senhora. Eu te tratei como lixo. Eu me ajoelhei também, na mesma altura que ele, ali no meio da praça, minhas roupas simples encostando no chão quente, as pulseiras de miçanga tilintando de leve. Não chora por mim, eu disse. Chora pelo que está saindo daqui. E toquei o peito dele. Foi nesse exato momento que aconteceu a cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Uma pomba branca, que ninguém tinha visto por ali, desceu voando devagar e pousou bem ao lado da gente. Na pata dela, amarrada com delicadeza, havia uma fita azul desbotada. A mesma cor, o mesmo tom, o mesmo sinal que eu tinha visto anos atrás, em outra história que parecia perdida, como se o céu estivesse dizendo: eu tô aqui de novo, eu nunca fui embora. Algumas pessoas apontaram: olha a fita. Outras só choravam mais forte. Eu olhei para aquela pomba, para aquela fita repetida, para aquele homem de joelhos, e senti algo dentro de mim se alinhar. Como se toda a minha vida, a menina da arruda, a moça que perdeu o sonho de estudar, a mulher chamada de bruxa, de demônio, de charlatã, a invisível do banco da rodoviária, tivesse sido conduzida até ali por mãos que eu não via, mas que nunca deixaram de me guiar. Naquele dia, em Santa Felícia, o milagre não foi só um homem andando. O milagre foi a dignidade sendo devolvida a ele e a certeza sendo devolvida a mim. Foi o orgulho descendo ao chão
e a humildade sendo levantada como algo de valor. Foi a justiça do destino no formato mais simples: um pão dividido, um coração quebrado, uma fé insistente. E agora eu quero falar com você, olhando nos seus olhos, mesmo que seja pela tela. Talvez você seja um pouco como o Cláudio. Talvez tenha aprendido a se proteger com ironia, com riso, com dureza, porque o mundo te machucou demais. Talvez você tenha parado de acreditar em mudança, em milagre, em recomeço. Talvez você ache que perna parada, coração travado e passado pesado são coisas que não levantam mais. Ou talvez você se pareça mais comigo, alguém que carrega um dom simples, uma bondade pequena, uma vontade de ajudar, mas vive sendo empurrado para o canto, desacreditado, testado, humilhado. Talvez você tenha se perguntado se vale a pena continuar sendo quem é num mundo que ri da fé, da sensibilidade, da gentileza. Seja qual for o lado que você se veja, eu precisava te contar essa história por um motivo só, para te lembrar que às vezes o maior milagre não é a perna que levanta, é o coração que finalmente se ajoelha do jeito certo. O maior milagre não foi ver Cláudio em pé, foi ver Cláudio de joelhos, não por derrota, mas por entrega. E o maior milagre na minha vida não foi fazer alguém andar. Foi descobrir que, mesmo depois de tudo, eu ainda acreditava em gente. Então, se essa história tocou alguma parte escondida aí dentro, se você sentiu que, de algum jeito, ela falou com a sua vida, com as suas dores, com as suas vergonhas, eu quero te pedir uma coisa, mas de forma muito simples, como quem fala com um amigo no portão de casa. Fica mais tempo comigo aqui. Se inscreve no canal para caminhar junto comigo nessas histórias de justiça do destino, de queda e recomeço, de humilhação que vira honra. Ativa o sininho para não perder as próximas, porque ainda tem muita coisa que o céu faz em lugares que ninguém filma. E se você chegou até o final dessa história comigo, de verdade, do começo até aqui, deixa um comentário aí embaixo dizendo que ficou até o fim, do seu jeito, com as suas palavras. Eu vou saber que você estava aqui, sentado nessa praça comigo, vendo tudo acontecer. Agora tem mais 2 histórias aparecendo aí na sua tela, clica e assiste agora.